diante da reação dos pais que não podiam compreender como é que um filho desaparece, né? Vamos começar, Marcelo, vai lá. Olha, muita gente não sabe, mas os primeiros desaparecidos políticos da América do Sul, da América Latina, foi no Brasil, né? O governo brasileiro que trouxe essa tática de eliminação dos seus opositores para uma realidade que depois ficou muito... virou quase um cotidiano, né, nas ditaduras do Chile, especialmente na ditadura da Argentina. Quando meu pai foi desaparecido, foi em 71, começo, janeiro de 71, e que é quando a barra estava muito pesada, não se tinha notícia da possibilidade de uma pessoa ser levada a um interrogatório e de não se ter mais notícia dela, né? Então, a minha mãe, por exemplo, ela saiu do DOI-CODE 3 dias depois e ela viu o carro do meu pai. Porque quando meu pai foi preso, ele foi dirigindo o próprio carro com os caras dentro com ele, né? E ela viu as fotos do meu pai. Então, quando ela saiu de lá, tempo depois, que era uma tática muito comum entre os familiares que tinham alguém na cadeia, foi levar remédios, dizer que estava doente, que ele tinha problema. Todo mundo tinha diabetes, né? Todo mundo da luta armada tinha diabetes. Não, ele tinha diabetes, foi tomar esse remédio e tal. E simplesmente ela ouviu que meu pai não estava mais lá. Não estava lá, nunca esteve preso. Não. E ela falou, não, mas eu tive presa aqui também, eu vi. Não, a senhora não teve presa aqui. Aí ela percebeu que alguma coisa de grave tinha acontecido. O que essa tática das Forças Armadas, ninguém sabe exatamente como começou, mas foi um pouco em função da troca de presos do sequestro, né? Porque existe um momento marcante na história da luta armada e da ditadura brasileira, que foi o sequestro do embaixador americano, que vocês leram no livro do Gabeira, em que foram trocados, quantos foram? 15 sequestros, que aliás podiam ter trocado 80, né? Mas não sabe, trocaram só 15. Depois veio o sequestro do embaixador suíço, trocaram mais um pouco. Depois veio o sequestro do cônsul japonês. O sequestro do embaixador suíço foi o último, né? Trocaram 70. Esses 70 já foram uma negociação um pouco... O Exército já fez uma negociação um pouco mais, assim... vitoriosa. Não, esse aqui a gente não solta, esse aqui a gente vai continuar preso. Inclusive o Bacuri sumiram com alguns, foram matando alguns e falavam, você está na lista, mas você não vai, seu terrorista, não sei o que e tal. Mas foram 70, né? Os últimos foram para o México, se eu não me engano, ou para a Argélia. Então, assim, de repente, o que as Forças Armadas, o que o DOI-CODE, né, quem centralizava a operação de repressão, que é um braço do Exército Brasileiro, ele passou a eliminar as pessoas perigosas, né? Então, arrancava informações e eliminava. Tanto no caso do meu pai quanto no caso da irmã do Bernardo, quer dizer, foi uma coisa um pouco surpreendente, porque você não tinha nem com quem conversar. Primeiro, não havia órgãos da sociedade civil organizados, né? O Departamento de Justiça, os Direitos Humanos, a OAB, não havia ninguém com quem conversar, entendeu? Todos estavam sob intervenção da ditadura e a imprensa vivia uma censura violenta. Você tinha os amigos que eram amigos de algum general, amigo de alguém lá em Brasília, que você conseguiria ter algumas informações sobre o que aconteceu. No caso do meu pai, por exemplo, foi através de um jornalista, o Fritz, do JB, que ouviu do Médici um comentário lá, cobrindo lá em Brasília e tal. Aliás, os jornalistas, geralmente, eram eles que nos passavam as informações do que estava realmente acontecendo nos porões. A sociedade brasileira não tinha noção, né? E não tinham órgãos legais em que você pudesse reclamar, né? A família do desaparecido sempre falam, né, que o desaparecimento é uma segunda tortura, né? Tortura o procurado e tortura a família a vida toda, né? Assim, que fica sem saber o que aconteceu, né?
algumas coisas até burocráticas que são terríveis e que esse atestado de óbito de 96 solucionou, graças a uma lei do Fernando Henrique, a lei dos desaparecidos de 95, graças a uma pressão da Anistia Internacional e nossa, são milhares de desaparecidos, é porque a minha mãe, por exemplo, ela tinha um seguro de vida do meu pai e não tinha como resgatar, porque não tinha o atestado de óbito, não tinha o corpo. A minha mãe tinha aplicações em nome do meu pai. Meu pai tinha travel checks, a gente não conseguia resgatar. Tinha um terreno do meu pai que não conseguia vender porque não tinha assinatura do meu pai, entendeu? Então, durante muito tempo, há também um entrave burocrático que continua te torturando muito tempo, né? E caramba, a morte do meu pai faz 50 anos, eu estou aqui chorando até hoje. E não estou chorando por causa dele, dessa morte especificamente, mas é porque minha mãe também está com Alzheimer, acabei de ser pai, misturei tudo. Mas é uma coisa assim que não tem fim, né? Eu acho que com o Bernardo a mesma sensação, talvez com o Peço também. É uma coisa que você vai vivendo e mesmo que haja uma revisão da lei da anistia, mesmo que haja um julgamento dos responsáveis, mesmo que haja respostas, quer dizer, o Bernardo também recentemente ficou sabendo de coisas terríveis de como a irmã dele morreu, quer dizer, eu estava com meu filho de 2 meses no colo, entendeu, lendo na capa do Globo que meu pai foi morto porque tinha um cara pisando nele até ele morrer. Então, assim, são coisas que você continua sendo torturado durante décadas, uma coisa que não tem fim, entendeu? E eu acho que é uma dupla tortura, né? Uma tortura ao personagem vítima e é uma tortura à família. E à história, né? Porque tem os amigos do meu pai, né? Bernardo, já que o Marcelo citou, você gostaria de... Bom, os primeiros desaparecimentos, no meu entendimento, eles foram esporádicos, em geral, consequência de um acidente de trabalho na sala de tortura. Eu acho que o desaparecimento do pai do Marcelo talvez possa ser encaixado nessa categoria. Mas a partir de final de 73, também às vezes eles simulavam atropelamento ou que houve uma fuga, né? Mas a partir de 73, final de 73, houve uma mudança muito grande no panorama mundial, na correlação de forças internas com as greves do ABC, e houve uma decisão da cúpula militar de fazer uma retirada estratégica, que eles chamaram de abertura lenta, gradual e segura. E foi exatamente o que aconteceu. Nós vivemos hoje os momentos finais dessa estratégia relativamente bem sucedida. E um ponto fundamental dessa estratégia era que eles também decidiram eliminar fisicamente os últimos dirigentes de todas as organizações clandestinas que havia na época. Embora isso significasse sacrificar os informantes que eles tinham infiltrado nessas organizações. Portanto, foi digamos, um final da repressão. Com isso, a gente põe um ponto final. Matamos todos os que sobraram e a minha irmã foi presa com o marido, com o meu cunhado Wilson, dentro desse contexto de eliminar os últimos dirigentes da LN, assim como eliminaram os últimos da VPR, e inclusive eliminaram dirigentes do Partidão, que era um partido político que se opunha à luta armada, e dirigentes esses que estavam voltando ao Brasil justamente porque estavam visualizando uma abertura democrática. Foram interceptados na fronteira do Uruguai e todos eles mortos, retalhados e seus corpos desaparecidos. Depois houve também os desaparecimentos do Araguaia, que eu considero um caso especial, porque já faz parte de uma necessidade que o Exército tem, uma concepção que eles têm de esconder, não queriam sequer admitir que houve guerrilha no Araguaia. Sempre negaram que tivesse havido guerrilha no Araguaia e parte disso era negar que houvesse corpos a serem descobertos, né?
Eu queria... o desaparecimento é um método especialmente traumático para as famílias, evidentemente, que não conseguem passar pelo rito do luto, não conseguem enterrar seus mortos, e é um traumático também para a sociedade, porque a coisa se propaga, e como se houvesse aqui um demônio que está levando as pessoas embora e não se sabe de onde, né? Eu queria contar um episódio a vocês que eu li outro dia de um arcebispo da Igreja Católica de Buenos Aires, uma igreja que, pelo que se sabe, apoiou as atrocidades lá. Esse arcebispo procurou os generais um dia e pediu que eles parassem com os desaparecimentos. Não porque ele era contra, mas porque aquilo estava provocando um trauma tão grande na sociedade argentina que não era legal, não era uma coisa boa. Era bom eles inventarem outro método, né? Então isso dá uma ideia para vocês, e eu acho que é uma das características da repressão dessas ditaduras do Cone Sul na América Latina foi o método do desaparecimento. Retalhar os corpos no Brasil, jogar em alto mar na Argentina, enterrar em fossas comuns no Chile. Foi uma coisa que caracterizou esse ciclo das ditaduras latino-americanas. É isso aí. Queria pedir para o depoimento diferente. Só queria dizer para todo mundo que o trecho que o Pércio leu aqui está na edição da Piauí, distribuída na Flip. Então, acho que é importante. Agora vai. Não, dá um depoimento diferente, porque ouvindo os depoimentos, minha história não é a história de alguém que viveu um desaparecimento, né? Ou do pai, ou da irmã, mas é alguém que ficou desaparecido. Porque eu saí de casa, fui lá para Garçonero um dia, enfim, os tiras, como se chamava, da Operação Oban, que depois virou o DOI-COD, apareceram na minha casa, 2 peruas C-14, que era o carro que a repressão usava na época. Meus pais perceberam que estava sendo procurado, mas da Garçonero eu estava seguro, né? Meu pai explicou para o Fuad, evidentemente, que a natureza da ocupação da Garçonero, para o Fuad não aparecer lá, que era enfim, o sócio dele na Garçonero, mas fora isso, tinha o Fuad e minha mãe que sabiam, eu estava seguro. Meu pai todo dia ia me visitar na Garçonero, e eu continuava militando. Um dia ele apareceu, eu não estava na Garçonero. Bom, do momento que ele percebeu que eu estava lá, foi a hospitais, necrotérios, cemitérios, por exclusão, o filho já está preso. Só que para o pai, ele não tinha a menor noção de como acessar o filho. Ele acabou acessando por vias tortas, porque, evidentemente, a gente passou a perguntar para todos os conhecidos. Minha mãe tinha uma família grande, ele também. Tinha um parente da minha mãe que tinha sido colega de ginásio de alguém do Exército. Perguntou, por coincidência, o tal do filho do Exército era um capitão, o capitão Dalmo, que era o segundo em comando da própria Operação Bandeirantes, onde estava preso. E o capitão Dalmo confirmou que eu estava preso exatamente ali. Mas se passaram 15 dias, até que meus pais descobrissem de onde ele estava e soubessem que ele estava vivo. Mas depois de desaparecido, que era o meu caso, a sensação é muito aflitiva, porque se alguém sabe que você foi preso, como eu pensava na época, né? Bom, existe algum constrangimento para que não o matem, não? Porque é chato. Agora, se você é preso e ninguém sabe que você está preso, matá-lo é facílimo, não tem custo. Não? E eu lembro quando acabei sabendo que meus pais sabiam onde eu estava, me foi um extraordinário alívio. Não que meus pais tivessem qualquer capacidade de influência, mas porque havia um certo constrangimento no poder ilimitado dos torturadores. Né? Então, a sensação do desaparecido é uma sensação de extraordinária fragilidade, que quando você percebe que alguém sabe mais que você está lá, de alguma forma isso serve de conforto. Agora eu vou começar a juntar as minhas questões com perguntas do público, às vezes só do público, que vão chegando aqui aos montes. E a primeira é por que vocês já estão falando disso, por que a memória do golpe parece tão antiga e tão recente? Não só a memória do golpe, como de toda a repressão que se seguiu a ele. Por que são poucos os livros?
né? A pergunta é que a pergunta da Maria Helena Miller, fica claro no depoimento de vocês a necessidade de revisitar os fatos e desnudar a verdade?